Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje mostra como superar os principais problemas de saúde que ocorrem em mulheres da terceira idade. Veja mitos e verdades sobre a tireoide e saiba como se prevenir e tratar as varizes. Pode chegar que o Sempre Bem já começou. No dia 28 de maio é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. E a gente começa o Sempre Bem de hoje falando sobre a saúde da mulher acima de 60 anos. Eu estou aqui com o João Bastos, que é geriatra, e com o Flávio Luiz, que é farmacêutico. Bom dia, gente. Quais são os principais problemas de saúde que as mulheres com mais de 60 anos têm? Bem, é importante a gente dizer que a questão do envelhecimento, ela não começa aos 60 anos. Então, muitas das questões que surgem a partir dos 60 anos, elas são construídas ao longo de toda a vida. É uma consequência. É uma consequência dos hábitos, do estilo de vida, né, da questão nutricional. Então, é importante a gente dizer que algumas doenças que são mais características da mulher, né, de 60 anos, ela tem muito a ver também com as características genéticas também, né, e hormonais que são diferentes do homem. Então a gente precisa dizer que a mulher vive mais do que o homem, né? Isso é um fato, e uma expectativa de vida de 9 anos a mais do que o homem. É bastante. Né? Então, dessa forma, a gente também vai ter na mulher um tempo de vida saudável maior, porém também um tempo de vida com maior incapacidade. Então a gente tem que olhar esse cenário da seguinte forma: a mulher é cuidadora, em geral, mas ela precisa ser cuidada, principalmente com mais idade, porque aí vão surgir situações e doenças e condições que são mais prevalentes da mulher, como as demências, a depressão, né? A própria condição de incontinência urinária, osteoporose. Então são condições de mulheres com mais idade, né? Os 80 anos, que muda muito em relação ao homem. Essas condições são as mais prevalentes. É lógico que a gente vai ter, a partir de 60 anos, maior prevalência de hipertensão arterial, de diabetes, mas essas condições, demência, depressão, incontinência urinária e osteoporose, elas são muito mais prevalentes nessa mulher idosa. Sim. E aí, então, falando um pouco de prevenção desses problemas, que isso tem que ser feito, né, ao longo da vida, divide aqui para mim as prevenções que a gente precisa ter quando a gente ainda é adulta e o que a gente tem que fazer quando a gente já está aí a partir de 60 anos. Então, uma coisa que é muito importante, que a gente já vê isso acontecer um pouco menos nessas novas gerações, que é a atividade física. A atividade física, principalmente na mulher adolescente, né, ela vai ter muito impacto na relação osteoporose na vida adulta e na vida na velhice. E aí, se você acrescentar uma nutrição equilibrada, né, com as vitaminas necessárias para esse desenvolvimento ósseo de maior qualidade, isso vai fazer toda a diferença para a osteoporose na vida adulta. E em relação às outras complicações que você disse, por exemplo, depressão, demência, o que é preciso ser feito aí? O grande desafio é o reconhecimento da depressão. Então hoje a gente tem dificuldade ainda dos profissionais de reconhecer depressão na pessoa idosa. Porque muitas vezes a condição desse idoso de deixar de fazer atividades que ele fazia antes, é a condição dele de comer menos, de não querer mais ter relações sociais como tinha antes, não quer mais sair de casa. Para muitas pessoas, isso é reconhecido como um processo natural do envelhecimento. Sim. E não entendem que isso pode ser depressão. Então, essa falta de reconhecimento, tanto pelos familiares e até pelos profissionais de saúde, isso dificulta muito o acesso ao tratamento. Então, e o impacto disso, da depressão, na vida de qualquer pessoa, e principalmente da mulher, é muito grande em relação à qualidade de vida. O que a pessoa com mais de 60 anos pode fazer para ter uma boa noite de sono, por exemplo? Se houver uma situação de insônia inicial, ou seja, aquela dificuldade de iniciar o sono, né? E muito provavelmente pode ter muita relação com ansiedade. Né? Então, aquela insônia inicial, ou seja, dificuldade para iniciar o sono, a pessoa fica deitada e demora muito para dormir, pode estar relacionada à ansiedade. E aí tem que observar qual é a rotina dela para dormir.
se ela vai ver televisão, se ela vai ver um celular, um tablet, se vai ler alguma coisa. Então, às vezes, determinados hábitos antes de dormir podem prejudicar e gerar esse tipo de insônia, essa insônia inicial que a gente chama. Existe uma insônia que chama insônia intermediária, que a pessoa dorme, não tem dificuldade para iniciar o sono, mas ela acorda à noite e não consegue dormir mais. Essa também tem muita relação com ansiedade. Às vezes por coisas que a pessoa fica pensando no dia seguinte o que ela vai fazer, ou alguma ação que é muito específica que ela está muito preocupada em fazer no dia seguinte. Então, estar vigilante nesses pensamentos para não gerar essas alterações todas que a gente falou. E existe a insônia terminal, que está relacionada a muitas vezes a sintomas de depressão. Então, dependendo do tipo de condição de insônia, você tem que investigar a causa. Em relação à alimentação, que nutrientes, que vitaminas, que alimentos que são importantes para as mulheres com mais de 60 anos consumirem? Então assim, a questão da nutrição a gente tem que entender da mesma forma. É uma construção ao longo do tempo, Sim. né? Então é muito importante a gente ter bons hábitos alimentares, né? Hoje eu acho que o grande desafio é você sentar à mesa, né? E ter um tempo adequado de se alimentar. Muitas vezes as pessoas não têm muito horário para comer e comem muito rápido e querem alimentos muito processados por conta dessa necessidade do tempo, e acaba deixando de fazer o que é importante, né? Uma alimentação equilibrada, num tempo certo, com mastigação adequada, né? E aí a questão nutricional hoje, eu diria que está muito mais simples, menos complexa do que antes, porque hoje você tem algumas condições de suprir vitaminas em pessoas que estão mal nutridas, né? Tem condições de você ter suplementos nutricionais adequados para pessoas que precisam do suplemento. E aí também cabe a mesma questão. É importante que o profissional de saúde reconheça esse estado de má nutrição, né? Esse estado de alimentação inadequada, porque muitas vezes essa pessoa pode estar ganhando peso ou não ganhando peso, mas ela está mudando a composição corporal. Ela está acumulando mais gordura e perdendo mais massa muscular. Então, tão importante com a boa nutrição é a atividade física regular ao longo de toda a vida. Sim. E quando a gente fala em pessoas acima de 60 anos, né, não só acima de 60, mas principalmente acima de 60 anos, a perda de massa muscular ela é muito mais acentuada. Então, mais importante ainda é essa nutrição adequada, com equilíbrio em relação à ingesta de proteínas, com uma atividade física, com exercícios resistivos, né, para melhorar realmente a composição muscular, né? Sim, olha, e falando nisso, a gente tem agora dicas de exercício para as mulheres acima de 60 anos. Roda aí. A Silvana é um grande exemplo de quem sabe a importância de se movimentar. Aos 62 anos, ela tem a prática de exercícios físicos como rotina, não é isso? Com certeza, sempre fez parte da minha vida, desde pequena, fazer balé, jazz. Como que é a sua prática de exercícios? Quantas vezes na semana? Quanto tempo? Eu pratico diariamente. Eu gosto muito da musculação, gosto também de exercícios aeróbicos ao ar livre e também o pilates. E como que você se sente com essa prática? Eu atribuo a minha qualidade de vida, a minha saúde por conta dos exercícios que eu faço sempre, todo dia. E o profissional de educação física responsável aqui pelos treinos da Silvana tá aqui e a gente vai encontrar agora. Vamos lá? Oi, André, tudo bem? E aí, Silvana? Oi, tudo bem? Olha, ela já estava aqui falando que sente falta dos exercícios quando não faz. Eu queria que você desse algumas dicas, né, pra gente, pra pessoas com mais de 60 anos. A partir dos 60 anos, o treinamento de força é uma ótima ferramenta para manutenção da saúde. Pelo quê? Pelo fato de, a partir dessa idade, você tem uma grande perca de massa magra, de músculos, né? Também o treinamento aeróbico é uma ótima oportunidade de manutenção da imunidade para as pessoas dessa idade, e o Pilates se apresenta como uma ferramenta para quem está iniciando, porque trabalha a coordenação, o controle da respiração, flexibilidade. Então, isso é uma ferramenta, na verdade, o conjunto é que se torna essencial como atividade física.
Por exemplo, com a Silvana, a gente usa muito os exercícios de prancha isométrica, né? Onde ela fica lá um determinado tempo, te dá um intervalo, depois volta a fazer outra série. Os exercícios de abdominal também são muito indicados para a manutenção da musculatura mais superficial, que estabiliza o tronco. Para quem está iniciando um exercício de core, por exemplo, prancha de 4 apoios, onde a pessoa vai ficar no chão e vai ficar num tempo ali inicialmente de 20 segundos, depois aumenta para 30 segundos, com intervalos iguais ao tempo de estímulo. Então, se eu ficar 30 segundos de pausa, tá? Isso 3 séries. Outro exercício pode ser a flexão de tronco, onde inicialmente pode começar com 3 séries de 10 repetições com intervalo de 40 segundos ali. Obrigada, André. Por nada, Cris. E eu tô aqui, olha só, devidamente uniformizada com a camisa do Brasil para falar da parceria entre as farmácias Pague Menos e a CBF. A Pague Menos agora é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol masculino e feminino. Bom, né? Olha só. Eu falo muito para os meus pacientes, maioria idosos, que a atividade de exercício resistivo para ganho de massa muscular, a gente tem que entender quase como remédio. Né? Eu prescrevo a atividade física, não é para a gente dizer se é bom ou ruim, se eu gosto ou não gosto. É preciso fazer, faz toda a diferença para a qualidade de vida nessa fase da vida. Sim, a gente tem ouvido muito a expressão autocuidado, né, recentemente. Qual que é a importância do autocuidado para as mulheres acima de 60 anos? De uma forma geral, a gente observa a mulher com uma atenção muito maior para a saúde. Ela já, naturalmente, ela tem uma percepção maior para o corpo dela, para as mudanças no corpo ao longo da vida. Então, a gente precisa ter atenção além, né, do corpo, né? Então, essa questão do autocuidado, hoje a gente não pode pensar somente em exames preventivos, não podemos pensar somente em exames laboratoriais, periódicos, ou rastreamento de doenças, porque muitas vezes são esses pensamentos, essas emoções que a gente às vezes não são nossas, mas a gente absorve, Sim. que gera muitas doenças. E tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Em relação à farmácia, Flávio, como é que você sente aí? Quais são as principais queixas das mulheres com mais de 60 anos que chegam lá no Clinic Pharma? Como o doutor já mencionou, as mulheres realmente sempre cuidam melhor da sua saúde, né? E aí elas cuidam da saúde delas e também da saúde dos familiares, né? Então, na farmácia, o público maior sempre vai ser das mulheres, né? E a gente tem uma maciça presença dessas mulheres acima de 60 anos, né? Que já estão em busca de procurar adquirir seus medicamentos, mas também de orientação, né? Elas não buscam só comprar os seus produtos de saúde, mas também buscam orientação. Por que isso? Por que eu tenho que complementar com esse suplemento que às vezes é passado? Aí a gente precisa dar essa orientação. Então, geralmente elas buscam orientações quanto às condições crônicas, né? Hipertensão, diabetes, excesso do ganho de peso, que o doutor falou muito bem, e também da questão óssea, né? Elas sempre se preocupam. Será que eu tomar um cálcio, consumir tal vitamina é importante para a minha massa óssea, né? Então a gente percebe que elas procuram muito isso. E é muito interessante que elas sempre estão atentas à saúde delas. Sim. A gente vai ver aqui agora um caso de uma mulher que utiliza os serviços do Clinic Pharma. Não vou falar senhora, tá? Uma mulher com mais de 60 anos. Eu conheci o Clinic Pharma indo à farmácia comprar medicamento. E aí observei que tinha essa clínica, conversei com a farmacêutica e ela me explicou tudo. Eu que faço o acompanhamento de Dona Maria. Ela vem a cada 15 dias fazer as compras dela dos medicamentos e ela aproveita, vem aqui no nosso Clinic Pharma, a gente faz o acompanhamento porque ela é uma paciente pré-diabética e hipertensa, então ela faz essa associação, né, da compra dos medicamentos junto com o nosso atendimento. E que bom que ela é uma paciente assídua. O Clinic Pharma me ajuda porque me dá dicas de alimentação, faz sempre o meu exame da glicemia. Antes, eu não tinha esse atendimento da farmácia, eu comprava a medicação que o médico passava, entendeu? Tomava e não ia ao médico todo dia, levava tempos, não é? E depois daí não, aí toda hora que eu
Tenho qualquer dúvida, eu estou lá na farmácia e recomendo sim a farmácia. As farmacêuticas são muito educadas e delicadas e tratam a gente muito bem. E uma cliente maravilhosa. E que bom que a gente consegue estar prestando esse apoio em todas as consultas que ela vem realizar aqui com a gente. Quando eu puder, eu estarei frequentando e indicando para pessoas que quiserem, que precisarem também. Doutor, para a gente encerrar, deixa aí um recado para as mulheres que têm mais de 60 anos, mas além disso, fala também para as pessoas que convivem com elas em casa, os filhos, o marido. É importante a gente dizer que essas mulheres com mais de 60 anos, elas têm a natureza de ser cuidadoras, né? E ao mesmo tempo a gente precisa ter muita atenção também com elas nesse momento, né? Às vezes até de perdas, dificuldades, da própria relação um pouco mais restrita, a relação social. Então esses filhos, maridos, né? Parentes têm que estar muito mais atenta também à saúde dela, né? Ser um pouquinho de cuidador também, né? Aproveitar esse momento para conhecer um pouco mais, se aproximar mais ou escutar mais, né? Não tentar, né, direcionar ou conduzir, né? Respeitar a autonomia delas. Tá ótimo, obrigada, viu? E agora, olha, presta atenção nesse recado. Muito obrigada, doutor. Eu tenho certeza que a minha pele agora vai ficar muito mais saudável. Obrigada, viu? Tchau. Gente, eu acabei de usar o serviço de telemedicina que é oferecido pelas farmácias Pague Menos. Vocês já conhecem? Com ele, você tem acesso a consultas online com médicos de várias especialidades sem sair de casa. Mas se por alguma razão você não puder acessar o serviço de onde você estiver, saiba que o Clinic Pharma da Pague Menos disponibiliza equipamentos para você ter o seu atendimento de telemedicina. No Clinic Pharma, você também obtém o suporte necessário para realizar sua consulta médica virtual e tirar todas as suas dúvidas sobre esse serviço da Pague Menos. É isso mesmo, fazer a sua consulta online agora é fácil, rápido e prático. Basta você acessar o site da Pague Menos, fazer o seu cadastro e agendar os médicos que você preferir. O Clinic Pharma ainda oferece a privacidade e a comodidade que você precisa durante o seu atendimento online. Os farmacêuticos da Pague Menos também te auxiliam caso você deseje fazer a sua consulta pelo seu celular. Por meio desse benefício, você pode receber atestados, solicitações de exames ou prescrição médica no site, de forma digital. É muito bom, né? Não tem distância que separe o cuidado que a Pague Menos tem com você. Com a telemedicina, ela garante o seu atendimento médico onde você estiver ou no Clinic Pharma, com acesso a equipamentos, assistência e serviços de saúde. Pague Menos 40 anos. Amor. Esse é o melhor remédio. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 20% das mulheres que têm mais de 60 anos já manifestaram algum tipo de problema na tireoide. A tireoide é sempre um assunto aí que gera muitas dúvidas. Eu tô aqui com a Rebeca Pinheiro, que é endocrinologista, e o Flávio, que segue aqui com a gente. Rebeca, o que é a tireoide e qual que é a função dela no nosso corpo? A tireoide é uma glândula que está localizada aqui no pescoço, né? Ela tem um formato de uma borboleta. E ela produz hormônios, dois hormônios importantes, o T3 e o T4, e esses hormônios eles vão interferir, comandar o funcionamento de outros órgãos, né? E aí entra o coração, o cérebro, o fígado, os rins, os intestinos. Então, é uma glândula muito importante. Os hormônios que ela produz vão atuar, né, no corpo como um todo. E por que a tireoide ela causa tanto receio em nós mulheres? Porque essas disfunções, elas interferem muito na qualidade de vida, né? As mulheres, elas podem ter... E os problemas da tireoide acometem mais mulheres, né? É mais frequente nas mulheres, mas homem também pode ter disfunção tireoidiana, é importante estar ciente disso, né? Mas bem mais frequente nas mulheres, né? E as mulheres, até por cuidarem mais da saúde, também às vezes estão mais atentas e percebem mais os sintomas, né? Você sente essa preocupação aí lá nas farmácias? Na farmácia a gente sempre escuta as mulheres preocupadas, né, com a sua saúde como um todo, mas elas sempre falam, quando elas vão se pesar na balança, essa deve ser minha tireoide que está aumentando o meu peso, né? Então sempre elas associam
alguma relação com ganho de peso com a tireoide, né? A culpa é da tireoide. A culpa é sempre dela. da tireoide. Pois é, eu imagino que tem aí muitos mitos em volta da tireoide. Com certeza. E a gente tem alguns mitos e verdades aqui no telão. Eu queria que vocês explicassem aqui pra gente. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro deles, crianças não têm doença da tireoide. Isso é mito ou é verdade, Rebeca? É mito. Os problemas da tireoide, eles podem surgir em qualquer idade, né? Em homens e mulheres, é mais frequente em mulheres, e pode surgir em crianças. Inclusive, existe o hipotireoidismo congênito, que é muito importante se fazer o diagnóstico, né? Feito o teste do pezinho nas primeiras semanas de vida, né? E isso aí vai detectar se ele tem um hipotireoidismo para ser iniciado precocemente a reposição do hormônio da tireoide e permitir que ele tenha um desenvolvimento neurológico bem adequado, né? Sim. Vamos lá para o próximo. O cansaço pode ser causado por hipotireoidismo? Verdade ou mito? É verdade. O hipotireoidismo, ele vai deixar o metabolismo mais lento, a falta do hormônio da tireoide. Então, cansaço, dor muscular, irregularidade menstrual, né? Os ciclos ficam irregulares, a mulher pode ter um sangramento maior durante a menstruação, queda de cabelo, unha fraca, um pouco mais de retenção de líquido, e às vezes por isso um pouco de ganho de peso, né? O intestino fica mais lento, pode ter constipação. Então, interfere a frequência cardíaca pode ficar mais lenta também, a pessoa fica com raciocínio mais lento, pode ter esquecimento, alteração da memória, tudo isso pode ser relacionado ao hipotireoidismo. Então vamos aproveitar e também falar dos sintomas do hipertireoidismo. Pronto. O hipertireoidismo é quando há um excesso da produção desses hormônios da tireoide. E aí a pessoa pode perder peso, fica o coração mais acelerado, ela pode ter palpitações, intolerância ao calor, ela sente mais calor que o normal. Né? Em algumas situações ela vai perder massa muscular também, massa magra, irregularidade menstrual, alterações da parte reprodutiva também. Então tem uma série de alterações. Vamos lá para a próxima. A obesidade pode ser causada por hipotireoidismo? O hipotireoidismo, ele pode levar um pouco de retenção hídrica, então principalmente por isso as pessoas às vezes percebem um pouco do ganho de peso. Mas, na verdade, ela não causa um ganho de gordura tão grande. É muito mais pela retenção de líquido que acontece, por isso é mito. Então é um inchaço, né? É mais um inchaço. E a gente tem que lembrar que a obesidade é multifatorial, né? Então, pode contribuir, mas os outros fatores também causam mais a incidência da obesidade do que o hipotireoidismo. Né? Vamos lá. Doenças da tireoide afetam a gravidez? Podem afetar tanto a fertilidade, como também durante a gravidez pode ter complicações para a mãe e para o bebê. Vamos lá para a próxima. Eu posso saber se eu tenho um problema na tireoide fazendo um exame de sangue? Isso. O diagnóstico tem que ser a partir do exame físico, as características clínicas, mas a partir daí o exame laboratorial. E dentro do Clinic Pharma, dentro do nosso serviço farmacêutico, a gente faz alguns testes de rastreamento, né? Inclusive nós temos a medição do TSH sanguíneo na ponta do dedo, né? Que pode já ser uma informação que a gente pode conseguir com o paciente que tem algum sintoma e já encaminha para o médico para ele fazer realmente o diagnóstico adequado. Exatamente. Perfeito. Agora a gente vai ver um depoimento de uma pessoa que a Rebeca conhece muito bem, que é a filha dela, Cristina, que tem problema de tireoide e desenvolveu pequena, né? Ela era pré-adolescente, né? Então, roda aí. Hoje a entrevista aqui no Sempre Bem, olha, tá super em família, viu? Eu tô aqui com a minha xará, a Cris, que é filha da Rebeca, endocrinologista que tá aí no estúdio. Agora é importante a gente falar que há 9 anos a Cris convive com a alteração, né? A disfunção na tireoide, né? Antes era hipertireoidismo. A minha mãe notou que minha tireoide estava aumentada aqui no meu pescoço. E junto com isso eu estava muito estressada com coisas assim desproporcionais às minhas preocupações da época. Eu ficava com o coração muito acelerado quando fazia exercícios bem leves. Junto com isso, a gente pediu alguns exames e viu que eu tinha o hipertireoidismo por causa da doença de Graves, que é uma doença autoimune na tireoide. E essa alteração na tireoide, do hipertireoidismo para o hipo, como é que foi? Inicialmente, eu fiz um tratamento só tomando comprimido todos os dias. Como não resolveu, a gente fez o tratamento com o iodo. E depois desse tratamento com o iodo, que eu fiquei com o hipotireoidismo. Inicialmente eu percebi o cabelo muito ressecado, uma facilidade muito grande para ganhar peso, engordava muito rápido e sentia muito sono. E como que você convive hoje com a doença? Então, atualmente eu não noto esses sintomas que eu tinha antes, porque eu faço a reposição do hormônio todos os dias bem direitinho.
Então eu não noto um ganho de peso, o cabelo ressecado como antes. Hoje em dia tá bem tranquilo. E hoje leva a vida normalmente? Normalmente, assim, atividade física, alimentação, combinando tudo isso com a reposição do hormônio, dá pra ter uma qualidade de vida ótima. Obrigada, Cris. Obrigada. Pois é, então assim, a doença de Graves, ela é realmente uma das causas mais comuns de hipertireoidismo e ela pode surgir se manifestar em qualquer idade e os pais devem estar atentos, né? Porque pode surgir na infância, na adolescência, como foi o caso da Cristina. Em relação ao hipotireoidismo e ao hipertireoidismo, como é que é feito o tratamento? Pronto, o hipertireoidismo, você pode usar uma medicação, 2 tipos de medicações por um período, mas depois, se não entrar em remissão espontânea, se for de causa autoimune e não melhorar espontaneamente, é preciso partir para o tratamento definitivo, que pode ser o iodo radioativo ou a cirurgia. No caso do hipotireoidismo, é feita a reposição do hormônio. Está faltando hormônio, então vai ser feita a reposição de forma contínua do hormônio da tireoide. Para os pacientes que utilizam o medicamento para o hipotireoidismo, é interessante a gente sempre lembrá-los de utilizá-los diariamente, continuamente, né? Porque ele não tem essa produção necessária pela própria glândula, né? Então, uma dica, né, que eu dou para todos é a utilização em jejum. É necessário realmente que faça uso do medicamento para o hipotireoidismo em jejum. Muitas vezes os pacientes, por tomarem muitos medicamentos, acabam juntando os medicamentos ou não tendo tempo hábil, consome e faz a sua refeição, né? Então é uma dica bem interessante para a gente poder manter essa quantidade de hormônio adequada. Isso, exatamente. A absorção dele vai ser melhor da medicação se for usada em jejum. Em relação a uma coisa que preocupa muito as pessoas, que é o nódulo na tireoide, né? Existe muita incidência de nódulos malignos. Explica um pouquinho pra gente. Os nós na tireoide são bastante frequentes, né? Se a gente fizer ultrassom, as pessoas, a maioria vai ter nódulo, 60-70% da população brasileira tem nódulo. A grande maioria é benigno, de todos eles, 5% vai ser câncer, né? E a gente tem 4 tipos de câncer tireoide, mas os 2 mais frequentes, mais comuns, são bem indolentes, eles evoluem muito lentamente. E o tratamento também é bem efetivo com a cirurgia, às vezes precisa fazer uma dose de iodo. Quando que a gente deve procurar um médico, Rebeca? Se a pessoa sente algum desses sintomas que a gente comentou agora há pouco, né, sugestivo de hipertireoidismo, é importante que faça uma avaliação, porque só realmente o exame laboratorial que vai poder fechar um diagnóstico. Ou se você perceber alguma nodulação, algum aumento na região do pescoço, né, também é importante procurar uma avaliação do especialista endocrinologista para chegar a um diagnóstico. Obrigada. E agora está na hora do Saúde Express. Oi, gente! No Saúde Express de hoje, olha, a gente vai falar sobre os cuidados que a gente ainda precisa ter mesmo depois de vacinados, viu? Vou conversar aqui com a doutora Melissa, que é infectologista e vai explicar direitinho pra gente. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Cris. Doutora, mesmo depois de vacinados, a gente precisa ainda seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19, né? Por quê? Exatamente, porque como a gente já percebeu, a vacina ela não dá os 100% de proteção. Então, o que isso quer dizer? Que você pode se contaminar com coronavírus, mesmo tendo sido vacinado. A proteção da vacina é em torno de 85%, 90%. Então, aquele percentual de pessoas, 10%, 15%, elas podem se infectar. E a gente não sabe o quanto a vacina vai proteger de você diminuir a viremia. Provavelmente a gente vai diminuir a transmissão, diferente de você ter se infectado e transmitir para as outras pessoas, a capacidade de transmissão para mais pessoas. Quanto tempo depois que a gente toma a primeira dose da vacina, a gente pode se sentir assim seguro, né, imunizado contra a Covid? Então, a gente tem 2 tipos de vacina, né? A Coronavac, como é vírus inativado, a segunda dose ela é extremamente importante. A primeira, ela dá uma estimulada no sistema imunológico, mas a segunda, ela aumenta 1000 vezes essa estimulação. Então, depois de mais ou menos 28 dias da segunda dose, que a gente vai ter realmente uma proteção. Já a AstraZeneca teve um estudo na Inglaterra recente que mostrou que depois da primeira dosagem, você até já tem uma proteção que pode chegar até 84%. Por isso que ela já dá realmente uma boa proteção na primeira dose. Só que o intervalo é menor. A Coronavac, a gente tem um intervalo de até 28 dias, enquanto a da AstraZeneca, a gente percebeu, inclusive, que a melhor resposta acontece quando a segunda dose é 12 semanas depois da primeira. Quais são aqueles cuidados que a gente deve manter? Então, na verdade, os cuidados são aqueles mesmos que a gente já tem preconizado desde
desde o início da pandemia, que é a utilização sempre da máscara, manter esse distanciamento de pelo menos 2 metros, tá? E sempre higienizar a mão quando possível, com água e sabão, quando você não tiver disponível o álcool gel. Sempre lembrando, gente, nada de aglomeração, né? Com certeza. Obrigada, doutora. Por nada. Olha, gente, não existe nada melhor do que ter dentes limpos e a saúde bucal em dia, né? Por isso, eu quero falar sobre os produtos Dalf de higiene bucal. Tem essas escovas de dente aqui de bambu, gente, que eu adoro. Elas são veganas e seladas com óleo vegetal. E também não possuem PVC ou BPA, que são componentes utilizados na produção de plásticos. E elas vêm com 3 opções de cores lindas, branca, verde e vermelha. Tem ainda a fita dental e o Dental Floss Duo, que é um fio dental com palito de dente. Eles ajudam na limpeza interdental. A linha também possui o enxaguante bucal Dalf, nos sabores menta e hortelã, para você ficar com um hálito fresco e agradável por muito tempo. Experimente a linha Dalf de higiene bucal, que conta com esses itens aqui e muito mais. E todos esses produtos você encontra no site e nas lojas Pague Menos em todo o Brasil. E você quer saber como prevenir e tratar as varizes? Então não sai daí que depois do intervalo a gente te conta. Muito mais do que o fator estético, as varizes podem causar inchaço, coceira e alguns outros sintomas. A gente vai descobrir agora como prevenir e tratar esse problema. Dor, inchaço, manchas e até feridas. As varizes não são exclusivamente um problema estético. Varizes são veias dilatadas, tortuosas e que não conseguem mais fazer a sua função de retorno do sangue. Estima-se que uma mulher em cada 5 e um homem em cada 15 sofram com esse problema vascular. Existem diversas causas, diversos fatores de risco para o surgimento de varizes. O principal é a herança genética, e isso associado a outros fatores como sedentarismo, idade avançada, sexo feminino, obesidade, gravidez, uso de anticoncepcionais hormonais. Um problema muito comum associado às varizes é a dermatite ocre, que são manchas amarronzadas, acastanhadas que aparecem nas pernas e tornozelos. Isso acontece pelo aumento da pressão vascular e o extravasamento de sangue nessa região. A Fabiana começou a sofrer com as varizes no comecinho da vida adulta e a Fabrícia durante a gestação. Quero que vocês me contem como é que esse problema afetou e impactou a vida de vocês. No meu caso, ela veio no início, na vida adulta, no final da adolescência. Ela iniciou cedo por fatores genéticos, então passou a me incomodar muito a questão das varizes, apesar de leves, que depois da gestação elas apareceram ainda mais, com dor nas pernas, cansaço, inchaço, a todo aquele incômodo do final do dia. Então os primeiros tratamentos que você buscou não foram tão efetivos? Não foram efetivos e eu diria que também não tão apropriados. E você, Fabrícia? As minhas varizes surgiram na primeira gravidez, né? Elas eram bem calibrosas, né? Bem dilatadas. Depois que passou o período da gestação, amamentação, fui em busca de tratamento. A opção foi cirurgia para depois ir para o tratamento menos invasivo. E depois da minha segunda gravidez, apareceram muitas, bem mais varizes, e eu sentia muita dor, cansaço, peso, ardência, coceira. Fiz a segunda cirurgia. O tratamento era a escleroterapia e o laser. 1 ano depois eu precisei fazer uma terceira cirurgia por conta que já estava caso mais grave, que não foi feito, né, no passado. É importante ressaltar que varizes não é só um problema estético. Ele causa uma série de sintomas de desconforto para os pacientes. Os tratamentos eles vão ser escolhidos de acordo com a veia que vai ser tratada. Em veias mais calibrosas, o principal método é a ablação térmica, que é feita com laser endovenoso ou então a radiofrequência. Também podemos utilizar nessas situações a espuma e as cirurgias. Já em veias de menor calibre, que seriam no estágio inicial da doença, no estágio 1, nós podemos utilizar também a cirurgia, sendo que é uma cirurgia menor, é a mini-flebectomia, muitas vezes feita com anestesia local e sedação, e o método mais moderno atualmente é o laser transdérmico.
As varizes, quando não tratadas, elas podem complicar e podem evoluir para estágios mais avançados. Pode acontecer o surgimento de manchas na pele, inflamação e pode inclusive abrir feridas de difícil cicatrização. Por isso que é tão importante tratar nos estágios iniciais, para evitar essa evolução para formas mais graves da doença, para evitar as complicações, sem falar que quanto mais precoce a gente trata, mais simples e mais rápido é o tratamento. Muitos pacientes se incomodam, principalmente as mulheres, é muito mais comum nas mulheres do que em homens e tem sim tratamentos. Começa com os tratamentos em casa, que vão pomadas clareadoras, existem cremes clareadores, ácidos clareadores, na maioria das vezes a gente faz manipulado para o paciente usar em casa. Só que é uma condição muito difícil de ser tratada e a gente precisa associar com outros tratamentos. Então, uma equipe multidisciplinar, um local que vá atender de uma forma conjunta todo o problema que você tem, com certeza vai lhe trazer resultados melhores, mais satisfatórios, buscando mais saúde e uma resolução mais completa do problema que você tem. A atividade física pode ser um importante aliado para a prevenção de varizes, pois uma musculatura da perna bem fortalecida faz com que haja um retorno de sangue cada vez melhor, mais adequado e evita a dilatação das veias, que é o surgimento das varizes. A gente só pede para evitar pesos excessivos e exercícios de impacto. Já em relação à alimentação, evitar a ingesta de alimentos considerados inflamatórios. É isso aí, gente. Vale a pena tratar e se livrar do desconforto das varizes, né? E agora tá na hora do Fica a Dica. Previna o glaucoma. Mantenha um cuidado regular com a saúde dos seus olhos. Fazer exames oftalmológicos regularmente pode ajudar a detectar o glaucoma em seus estágios iniciais. Conheça o histórico de saúde ocular de sua família. O glaucoma tende a ocorrer em pessoas que possuem familiares com a doença. Faça exercícios físicos regularmente. Exercitar-se de forma regular e moderada ajuda a prevenir o glaucoma, reduzindo a pressão ocular. Procure sempre a orientação de um profissional. Use colírios prescritos pelo oftalmologista. Alguns colírios reduzem significativamente o risco de glaucoma. Sempre use uma proteção para os olhos. Lesões oculares graves podem levar ao glaucoma. Olha, eu sei que todo mundo que está assistindo aqui o nosso programa gosta de temas ligados à saúde, à beleza, à qualidade de vida. Por isso, a minha dica é para você conferir a revista Pague Menos Sempre Bem. E também seguir os nossos perfis oficiais no Facebook, no YouTube, no Instagram, no site da Pague Menos e também lá no nosso portal, o Portal Sempre Bem. E não deixe também de conferir os e-books da Pague Menos, porque a cada mês estão sendo lançados conteúdos que ajudam você a se prevenir de vários tipos de doença. Então acessa lá o portal e confira. No próximo domingo, o Sempre Bem dá dicas de como ter uma boa digestão. A gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Uma ótima semana para todo mundo, com muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau. Quando alguém diz que não pode ser feito, você deve encontrar o caminho para fazê-lo. Pois qualquer coisa considerada impossível é uma oportunidade esperando para ser descoberta. Imagine que incrível poder ser capaz de dizer eu posso, quando todos estão dizendo eu não posso. Seja a pessoa que irá fazer, e o mundo das oportunidades se abrirá para você. É fácil dizer não, para evitar o desafio e o esforço, mas lembremos-nos que o sucesso vem daqueles que dizem sim e em seguida colocam mão na massa e iniciam a tarefa. Queixas e desculpas colocarão você em um incrível mundo de mediocridade. Ainda que seja impossível para os outros, não tem que ser para você. Receba os desafios, tome a iniciativa, aprecie a satisfação de fazer o que nunca foi feito antes. Seja conhecido como uma pessoa que faz a coisa acontecer e que aceita os desafios e dificuldades. Tenha coragem, inteligência para dizer eu consigo fazer.